Carinho não controla verminose e boa vontade não salva cordeiros. E é por isso que tantos criadores fazem com tudo com muita atenção, com muito cuidado, mas continuam perdendo animais. Se você já aplicou o vermífugo, mas os animais vão e voltam, o sintoma vai e volta. Parece que você fez num dia, uma semana depois já está tudo ruim de novo. Hoje você vai entender por quê. E esse vídeo aqui não é para te dizer que você está errado, mas é para te mostrar uma coisa que ninguém te contou e que faz toda a diferença no rebanho. Mas antes de eu começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla, sou criadora de ovelhas, já crio há 23 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui nesse canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação, tendo animais mais saudáveis, mais produtivos, diminuir a sua mortalidade para você ter mais resultado. E se você gosta de criar ovelhas, quer aprender mais sobre isso, então não deixa de deixar o seu like aqui para eu saber que eu estou te ajudando de alguma forma. Se inscreva no meu canal e ative as notificações, assim você vai ser sempre avisado quando eu soltar um vídeo novo por aqui. E toda semana tem vídeo novo. E hoje eu vou falar de 5 erros que acontecem com muita frequência na criação de ovinos com relação à verminose. Mas antes de eu entrar nos erros, deixa eu te falar uma coisa. Os vermes são especialistas em se adaptar. Os vermes se adaptam o tempo todo, eles vêm evoluindo, eles vêm se adaptando à forma como a gente maneja, tenta controlar a verminose. O clima brasileiro é uma maravilha, um clima tropical, de calor e umidade, é uma maravilha para verme. O verme gosta muito desse tipo de clima. Então, quando a gente tem calor e umidade, é tudo que o verme quer. E por que o clima interfere tanto? Porque só 5% dos vermes estão nos animais. 95% deles está no ambiente. Então, se o ambiente favorece que esse verme esteja lá, você está mantendo essa população no ambiente viva. Então, pensa assim, de 100 vermes, 5 estão nas ovelhas, 95 estão na pastagem. E num país como o nosso, eles sobrevivem por muito tempo nessa pastagem. E a maioria dos criadores luta com as ferramentas erradas no controle da verminose. Ou até usa ferramentas certas, mas do jeito errado. Por isso eu estou falando que 5% está nos animais, 95% está no ambiente. Quando a gente faz vermífugo, a gente está agindo sobre quanto? Pensa nisso. Então, o problema não é você. O problema é o método de controle da verminose. Então, agora eu vou entrar em 5 grandes erros no controle da verminose. E o primeiro deles é extremamente comum: a dose errada. E isso é uma das raízes da resistência. Isso é uma das coisas que leva os vermes a desenvolverem resistência. É fazer uma dose errada para sua ovelha. 90% da resistência dos vermes ao vermífugo que a gente usa vem deste problema, da dosificação. Cálculo errado de dose. A maioria dos criadores dosa no olho, dosa no chute, acha que tá bom tantos ml, mas quem ganha força com isso é o verme. Se a dose é baixa, ele não morre, ele desenvolve resistência. Se a dose é alta demais, aqueles que sobrevivem também vão ficar resistentes. Quando a gente faz os dois extremos, dose baixa ou dose alta, a gente está causando um grande dano dentro do nosso rebanho. E o que quer dizer a dose? Como que a gente calcula a dose? A dose ela é calculada pelo peso do animal, pelo peso da ovelha, peso vivo. Já me perguntaram aqui se é o peso abatido. Não, é o peso vivo. Por que a gente tem que calcular a dose pelo peso? Você imagina um animal que tem 50 quilos. Se eu faço uma dose para um animal de 30 quilos para essa de 50, eu estou fazendo para 20 quilos a menos. E o que vai acontecer? O vermífugo, quando entrar no animal, ele vai ser distribuído para o organismo. Então, ele vai ser distribuído para os 50 quilos. E você está dando para 30, então vai faltar, ele vai ficar numa concentração baixa. Quando ele chegar lá no verme para atingir o verme, ele vai chegar numa concentração baixa e acaba não matando esse verme. Então, a dose ela precisa ser feita de acordo com o peso do animal. Porque não é porque você põe na boca do animal que vai lá para o estômago e vai matar. Não é assim que funciona. Ele vai ser absorvido pelo corpo do animal para depois, pela circulação, pelo sangue, ele vai chegar lá no verme e vai matar o verme. Então, dose é cálculo, é matemática mesmo, é saber quanto pesa a ovelha para saber quanto que ela vai tomar. Não é achismo. E isso é um erro extremamente comum e extremamente grave dentro de uma criação. Se você erra aqui, você está pondo tudo a perder na hora que você precisa da ação do vermífugo. Erro número 2 é uma frequência mal planejada. É fazer vermífugo quando lembra, quando o animal já está fraco, quando o animal já está caído. O verme, ele continua, ele tem um ciclo, ele vai se reproduzindo e vai infestando o ambiente. E se você faz só quando você lembra,
só no momento que você acha, não está acompanhando esse ciclo, você nunca vai conseguir controlar isso, porque o verme não espera você. Ele está lá no ciclo de vida dele, se desenvolvendo. Então o ciclo continua, o pasto está sendo infestado, e aí quando acontece de morrer um monte de bicho, você acha que é azar, não é a sua falta de controle, falta de planejamento. Quando você não tem um planejamento, é como se estivesse apagando um incêndio com copinhos de água. Não tem força para apagar esse incêndio. Alivia por alguns segundos, mas depois o fogo volta maior. E a falta de planejamento no controle da verminose é a mesma coisa. Não é um copinho de água, não é uma dosezinha de vermífugo que vai resolver o problema. Mas é o planejamento para você fazer de uma forma certa. Controle de verminose é ritmo, estratégia, previsão, planejamento. Quem faz na hora que dá, na hora que lembra, na hora que acha, perde o momento certo. Erro número 3 é ficar repetindo sempre o mesmo vermífugo. Isso é um erro que deixa o rebanho vulnerável, o criador nem imagina. Se você está usando sempre o mesmo princípio ativo, sempre a mesma classe de vermífugo, você está acostumando seus vermes com aquele vermífugo o tempo todo. Então eles vão desenvolver resistência àquele vermífugo e quando você perceber, aquilo não tem mais efeito nenhum sobre o verme. É a mesma coisa se você, por exemplo, usasse a mesma chave para todas as portas. Uma hora alguém pode desconfiar e copiar essa chave, aí tem acesso a todas as portas da sua casa. O verme está sempre evoluindo e ele está desenvolvendo resistência, e aí aquele vermífugo para ele não vai mais fazer efeito. Então a gente precisa trocar de vermífugo em alguns momentos. E precisa saber por qual vermífugo trocar, para não fazer um vermífugo que tenha o mesmo efeito daquele que você estava utilizando antes. Então, a rotação de vermífugo, escolher um vermífugo depois do outro, não é achismo, não é ir lá na loja e pegar um diferente, mas existe uma lógica por trás, existe conhecimento, existe uma ciência para você fazer essa escolha. E isso faz toda a diferença na propriedade para você manter vermífugos funcionando no seu rebanho. Quarto erro é a via de aplicação errada. Se um vermífugo é para ser feito subcutâneo, é para ser feito subcutâneo, embaixo do couro. Se ele é para ser feito oral, é para ser feito oral, na boca. Vermífugo oral não pode ser injetado. E vermífugo injetável, se for feito oral, pode fazer mal para o animal. Quem paga o preço disso? O rebanho, seu bolso, sua produção que não vem. Produto errado, dói no bolso. Produto certo, feito da forma errada, dói no rebanho. E o quinto erro é o mais comum e o mais caro, é a falta de avaliação. Muito criador acha que tem que fazer vermífugo em todos os animais a cada tanto tempo, 3 meses, 4 meses, se eu não posso fazer todo mês, eu vou fazer espaçado 2 vezes no ano, em todo mundo. Sem observar o animal, sem observar as fezes do animal, sem observar se esse animal está perdendo peso, sem observar os sinais que podem mostrar que esse animal precisa do vermífugo ou não. Isso é trabalhar no escuro, isso é uma roleta russa, isso leva a uma alta resistência dos vermífugos dentro do rebanho. Sabe como você descobre se o vermífugo está funcionando ou não, se você está tendo um bom controle ou não? Olhando no rebanho, olhando seus animais, olhando os sinais que os animais estão te mostrando, fazendo avaliação. Avaliação para você saber como que está o controle da verminose, avaliação para saber os sintomas da verminose, para saber quem precisa tomar vermífugo e quem não precisa. O olho do animal muda, as fezes do animal mudam, o desenvolvimento do animal muda. Tudo isso faz parte de avaliação. Controlar a verminose não é sorte, é técnica, é estratégia, é usar as ferramentas certas no momento certo, da forma certa, para conseguir ter resultado. Quando você evita esses 5 erros, a mortalidade diminui, seus animais respondem mais, a verminose é controlada, seu rebanho responde e o resultado começa a vir. É possível fazer o controle da verminose, funciona o controle estratégico e funciona para qualquer tipo de rebanho, do pequeno ao grande, do simples ao elaborado. Se esse vídeo te abriu a cabeça para algum desses erros e te mostrou que existe uma forma diferente de fazer o controle da verminose, deixa seu like aqui para mim, não deixa de se inscrever aqui no canal e compartilhe esse vídeo com mais criadores que podem estar precisando de uma ajuda para começar a ter um controle melhor dessa verminose. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje, te vejo no próximo vídeo.